gente! Prazer, para quem não me conhece, eu me chamo Jademon. Aqui eu compartilho com vocês a minha rotina de mãe dona de casa. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu te convido agora a se inscrever e vir fazer parte da nossa família. Gente, no vídeo de hoje eu vou começar aqui dobrando muitas roupas. A roupa lá do vídeo passado, que eu falei que eu ia dobrar, então hoje que eu vou dobrar. E aí, gente, pensa numa pessoa que enrola para dobrar roupa. E olha que eu nem passo, hein? Eu só recolho, dobro mesmo e pronto, acabou. E mesmo assim eu enrolo bastante. E também vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho e esse título, essa capa, o que aconteceu, uma experiência ruim que eu tive na igreja com vocês, com o pastor, na verdade, né? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Bora acompanhar minha rotina. Bom, gente, ontem à noite começou uma ventania e eu achei que ia chover. Então eu fui lá fora, recolhi toda essa roupa, joguei aí tudo em cima da mesa. Aí agora eu vou levar lá no meu quarto, porque lá eu tenho televisão. E enquanto eu vou dobrando, vou guardando, eu vou vendo uma televisão, vou escutando um louvor, alguma coisa assim. E, gente, vocês vão perceber em algumas partes aí do meu quarto, a parede está bem feia, tem uma partezinha ali que ainda nem rebocada está, porque, como vocês sabem, eu estava com obra em casa e a gente deu uma paradinha com a obra. Então, alguns detalhes ainda faltam, né? Algumas coisas ainda não foram terminadas. Porém, eu já não aguento mais, né? Eu tô quase pegando, como eu fiz no quarto das meninas e do menino, eu tô quase pegando eu mesma, a tinta, as coisas, já começar a dar uma geral nesse quarto, dar uma cara bonita pra ele, porque tá o ó do borogodó, né? Enfim. E outra coisa, minha gente, eu coloco roupa no varal, depois eu fico com tanta preguiça de recolher e dobrar, que é só Jesus na causa, viu? Olha, pensa numa coisinha que me deixa assim com preguicinha, é ter que dobrar roupa e lavar a geladeira. Tem alguma coisa assim que vocês também enrola pra fazer? Enfim. Ai, olha, só Deus na causa, viu? Vou colocar uma musiquinha então aqui para continuar aqui dobrando, que daqui a pouquinho eu vou aparecer aqui para contar para vocês uma polêmica. Fica ligadinhos e assistem até o final, que vai valer muito a pena para vocês, viu? Gente, tô cheia de coisa para fazer aqui, mas antes eu parei aqui um pouquinho para conversar com vocês sobre essa capa, sobre esse título. Gente, o que acontece? Muitas de vocês que já me acompanham, principalmente algumas que eu tenho no WhatsApp, algumas que me acompanham no Instagram, que lá no Instagram é mais fácil assim, para ter contato comigo, pelo direct e tal. Me perguntam, Jé, você não tá mais na igreja? Jé, você não vai mais na igreja? Então, gente, eu tô fazendo um vídeo para falar sobre isso. Firme em uma igreja, eu ainda não estou. Tô indo visitar algumas igrejas, até encontrar aquela que eu me sinta bem, que eu me identifique, que eu goste, mas firme em uma igreja eu não estou. Aconteceu na igreja que nós frequentávamos. Então, gente, quem tem me acompanhado vai lembrar que da pandemia para cá, eu sempre falei isso, sempre mostrei para vocês a minha realidade. E da pandemia para cá, nós tivemos vários problemas, a nossa firma faliu, muitas outras coisas, e nós começamos a passar muita dificuldade mesmo, principalmente a dificuldade financeira. E aí, quando aconteceu isso, a gente estava morando na parte serrana do Rio. E aí nós voltamos, depois da pandemia, nós voltamos a morar aqui na região dos lagos. Porque a gente morava na região dos lagos, fomos para a parte serrana, aí depois da pandemia, quando aconteceu isso, nós voltamos para a região dos lagos. Então nós começamos a ir na igreja, lá na parte serrana, um pastor maravilhoso, uma igreja maravilhosa. Eu amo aquela família, aquele pastor, eu amo aquela igreja. Depois de 3 anos, né,
Agora nós fomos lá nas férias das crianças, nós fomos ter um passeio lá, a gente foi passear lá, revê-los e tal, fomos muito bem recebidos, um pastor maravilhoso mesmo, é o pastor Vinícius. Enfim, gente, quando nós chegamos aqui na região dos lagos, nós procuramos uma igreja. Nós começamos a frequentar uma igreja onde também fomos muito bem recebidos, porém eu não me encontrava ali, eu não estava feliz ali, sabe? Algumas coisas que aconteciam ali no momento não estavam me agradando. Então, nós decidimos, acho que já fazia anos que a gente estava nessa igreja, depois que nós voltamos para a região dos lagos, aí nós fomos para uma outra igreja. Nós conhecemos um pastor, que é esse que eu vou falar agora, nós conhecemos ele, e aí nós fomos para a igreja dele. E aí nós começamos a frequentar a igreja dele, depois de um tempo nós viramos membros da igreja dele. E aí a gente estava caminhando, tudo certinho, só que eu sempre fui do meu jeito, que muitas de vocês sabem como é. Vocês que me acompanham aqui nunca viram a minha casa cheia de gente, nunca me viram na casa de ninguém. É muito raro isso acontecer, é muito difícil isso acontecer. Eu gosto de viver na minha, eu sou insegura, eu não confio, eu prefiro viver a minha vida, a minha família. Enfim, gente, isso não vem ao caso, mas o que eu quero dizer para vocês é que na igreja não é diferente. Eu chego na igreja, eu entro, eu sento, eu recebo a palavra, que é o mais importante, eu recebo os louvores, as orações. Terminou a igreja, eu entro dentro do meu carro, monto dentro do carro e vou embora. Eu nunca gostei de puxar saco de pastores, de membros da igreja, de líderes da igreja. Nunca fui assim, gente, nunca gostei disso. Eu vou, faço a minha parte minha com Deus e pronto, acabou. Estávamos passando dificuldade quando nós começamos a ir nessa igreja. Esse pastor, sim, nos ajudou. Ele nos ajudou com cestas básicas. Eu acho que foram 3 vezes, não sei, não me recordo agora, 3, 4 vezes por aí, com cesta básica. A hora que a gente mais precisava, gente, a hora que a gente chegava assim no fundo do poço mesmo, era Deus nos abençoando, sabe? Chegava a cesta básica pra gente. Então foram momentos assim incríveis que primeiro, foram momentos horríveis que nós passamos, porém incríveis de uma experiência nossa com Deus, né? Só que o que acontece? Em outubro, o Alex conseguiu um emprego na época da eleição. Nesse emprego, na época, ele teve uma oportunidade muito boa financeiramente. No começo, eu não concordei muito com esse emprego. Porque, gente, sabemos nós que eleição é uma bagunça. Então, sabe, eu fiquei com muito medo de nós, por conta de muitas dificuldades, de problemas que nós já estávamos passando. O nosso relacionamento também não estava legal, né? E complicado para mim aceitar. Naquele momento, eu também estava passando por aquela crise generalizada de ansiedade que eu tive. Fiquei uma semana desacordada no hospital, com um problema muito grave, muito sério, por conta da ansiedade. E aí o Alex aceitou esse emprego e no final, gente, eu acabei concordando, porque realmente ia ajudar muito. A gente já estava com aluguel atrasado, água, luz, já tínhamos que sair daquela casa que a gente morava antes, já tínhamos que vir para outra casa, que no caso foi essa, e para vir para essa casa a gente tinha que ter uma entrada de aluguel. Então, sabe, foi um momento assim que não tinha como recusar, mesmo não querendo, não tinha como recusar. Porém, gente, quem trabalha com política vai entender mais. A política, ela não tem horário. Eles fazem campanha, principalmente no finalzinho, quando tá chegando perto, eles vão na casa das pessoas e faz isso e faz aquilo. O do Alex ali para aquele político era importante, então o Alex era um desses que não tinha horário para começar, para acabar, e estava trabalhando demais. E sempre acompanhado com esse político, com a esposa dele, que são pessoas maravilhosas também. Enfim, então o Alex chegou no pastor e falou pro pastor: olha, eu não vou sair da igreja, porém por esses meses a gente vai ficar meio assim, não vai dar para acompanhar todos os cultos, mas os cultos que der pra gente acompanhar, nós vamos vir,
mas não vai ser todos porque agora eu estou trabalhando. E foi isso, gente. Somos o que eu mais temia, né? Aqui no começo a gente estava indo uma vez ou outra no culto, depois, principalmente chegando perto da eleição, nós já não estávamos mais conseguindo ir, porque ele estava trabalhando. Mesmo assim, a gente não tinha saído da igreja. E aí, gente, o pastor postou nos stories do WhatsApp, aquela pessoa que gosta de jogar piadinha, não é homem suficiente para vir falar na sua cara, postou nos stories do WhatsApp que é no carnaval, no Natal e na eleição que você conhece o caráter das pessoas. Mas para ele falar de caráter é muito sério, do caráter de alguém, principalmente. E, gente, nós fomos rebater sobre isso com uma pessoa que era muito assim com o pastor e muito assim com a gente. É a única pessoa da igreja que eu senti total confiança de confiar. E sempre quando eu resolvo confiar em alguém, eu me decepciono no final. Por isso que eu prefiro não ter amizade, por isso que eu prefiro viver a minha vida. Essa pessoa, ela ligava pra gente, ela falava o que ela sentia, ela falou desse próprio pastor, ela falou da mulher desse próprio pastor, ela já falou da filha desse próprio pastor, e a gente escutávamos. A gente também, ela vinha, na hora que acabava o culto, ela vinha com a gente no nosso carro, porque ela morava perto da gente, a gente deixava ela na casa dela. Então, nesse caminho que a gente vinha da igreja, a gente falava um pouco sobre o que aconteceu naquela noite no culto e a gente desabafava algumas coisas que a gente não aceitamos, algumas coisas que a gente não entendemos, algumas coisas assim. Enfim, era isso que acontecia. E foi a única pessoa que desde quando eu cheguei aqui eu confiei, eu me senti bem, eu me apeguei e foi a pessoa que me decepcionou. É sempre assim, gente. É complicado. Aí, gente, o que aconteceu? O Alex, no caso, mandou uma mensagem para essa mulher, um texto falando sobre isso que o pastor falou, sobre caráter e tal. Essa mulher estava do lado do pastor e ela abriu a mensagem e mostrou para o pastor a mensagem. Foi proposital? Foi. Ela quis arrumar uma confusão? Quis. Até porque sempre quando ela falava dos pastores para mim e me mandava mensagem dos pastores, eu nunca mostrei nada dela para ninguém, eu nunca falei dela nada para ninguém, eu sempre guardei para mim. Então eu tinha essa confiança nela, eu achei que ela também era assim. E ali o Alex não estava falando mal do pastor, não estava, ele estava apenas desabafando e falando sobre o que ele achou sobre os status que o pastor postou no WhatsApp. Ela abriu o celular e mostrou para o pastor que estava do lado dela. Na mesma hora, o pastor começou a mandar muitos áudios para o Alex, chamando a gente de tralha, vocês são tralhas, você não sabe com quem você tá mexendo, você não sabe de onde eu vim, tipo, nos ameaçando, porque ele mora também no estado do Rio, mas ele também é do estado de São Paulo, e falou que o meu problema... Gente, tem coisas que a gente na plataforma não pode falar, então eu vou escrever aqui para vocês. Mas ele falou que o meu problema da ansiedade e da depressão é porque eu estava... E isso, gente, conversando com a minha psicóloga, com a minha psiquiatra que eu faço acompanhamento, elas falaram que cabe um processo contra ele, porque eu tenho todos os laudos, todos os exames, e depressão e ansiedade não é brincadeira e nem falta de Deus. Infelizmente é algo que vem do nosso passado, são dores, são perdas, são muitas coisas, e para ajudar na época eu arrumei um trabalho no supermercado, onde eu tive um problema ali, um desentendimento com uma funcionária também do supermercado. Isso me fez ter uma crise de ansiedade generalizada, onde eu comecei a ter convulsão, que eu nunca tive na minha vida, e ele falou que o meu caso era porque eu estava... Enfim, gente, depois dele falar, chamar de tralha, tipo, dar uma ameaça que a gente não sabe quem ele é, da onde ele veio, chamar de... O que mais me doeu
foi ele ter falado que, ali no áudio ele falando, você tá falando de mim, rapaz? Vergonha, eu matei a sua fome e a fome da sua família. Isso foi assim, a gota d'água para mim, foi o que mais me machucou. Eu creio, gente, que a cesta básica que ele trouxe pra gente foi Deus e veio de Deus, porque naquele momento, naquela hora, nós realmente estava precisando. Sabe quando você abriu o armário assim, não tinha mais nada, não tinha mais onde tirar e chegava aquela cesta básica e nós recebemos com muito carinho. A gente é grata pelo resto da vida por isso. Porém, gente, da parte dele não foi de Deus. Da parte dele foi do homem, foi da carne. Ele deu por dar, por mostrar que estava ajudando, por. Não sei o que passa na cabeça de um ser humano assim, né? Enfim, isso me entristeceu muito. Isso nos afastou da igreja de vez. A gente deu um tempo, a gente não fomos mais para a igreja nenhuma. Como eu falei para vocês, agora recentemente nós já conseguimos voltar lá na igreja, só que lá não tem como a gente frequentar, porque a gente mora na região dos Lagos, essa igreja lá na Serrana, onde é a igreja que nós fomos recebidos pela primeira vez, foi a primeira igreja onde eu me reconciliei, porque eu nasci no berço evangélico e o Alex aceitou Jesus, mas não dá para frequentar porque é muito longe. Aqui a gente já fomos em alguma, e uma hora que eu achar uma que eu queira ficar, eu vou ficar fixo e vou acompanhar. Porém, por enquanto, a gente não está firme numa igreja. Mas a minha fé, principalmente, é inabalável para Deus. Eu não deixo de ensinar meus filhos a orar. Eu não deixo de ensinar meus filhos a palavra de Deus. Infelizmente, a gente vive num mundo cruel, com pessoas maldosas como esse pastor. Às vezes a gente procura aquele abrigo, aquele aconchego na igreja, e é na igreja que nos decepcionamos, né? Fazer um ano em outubro e só agora eu vim falar sobre isso, só agora eu me senti bem para vir falar sobre isso com vocês, porque sim, isso foi uma coisa que me machucou muito. E aí eu fiz também um vídeo curto lá no Instagram, onde na legenda eu escrevi assim, eu até escrevi aqui para ler para vocês, né? Que eu escrevi assim: existe mais falsos profetas do que verdadeiros mestres. Muitos púlpitos estão no caminho largo, poucos estão no caminhos estreitos. Então, gente, a depressão e a ansiedade não é brincadeira, não é falta de Deus nas nossas vidas, é uma doença, é algo que, e principalmente no meu caso, algo que já vem do passado e que, infelizmente, temos aqui nesse mundo cruel que vivemos hoje em dia. Esse pastor, ele é uma pessoa, ele é um humano, ele é um homem de carne e osso igual a mim. Ele tem esposa, ele tem filhos. E eu peço a Deus que Deus abençoe a vida dele grandemente, grandemente, que ele nunca venha passar por nada de ansiedade, por nada sobre depressão. Todos eles venham passar por isso, porque a gente só acredita e só sabe quando a gente passa por isso, né? Infelizmente é assim. Deus abençoe grandemente a vida dele. É muito triste o que ele fez. Como eu falei ali no áudio dele, ele ter me chamado de tralha, ter zombado do meu problema de saúde, não foi tão grave quanto ele ter jogado na nossa cara que ele matou a fome da nossa família. Isso, sim, foi o que mais me machucou. E eu peço todos os dias a Deus, eu oro todos os dias a Deus, que Deus abençoe grandemente a igreja dele, que ele receba sempre muitas cestas básicas para estar abençoando, ajudando e matando a fome de muitas famílias que precisam do Brasil, né? Enfim, gente, então é isso. Eu compartilhei um pouquinho com vocês sobre o que nós passamos, essa experiência ruim que nós tivemos em uma igreja evangélica com um pastor. Não estou defamando igreja nenhuma, pastores, até como eu já disse aqui nesse vídeo mesmo, tem um pastor que eu amo de coração, a minha família ama muito, que é o nosso pastor Vinícius. Eu falei aqui para vocês, a minha fé em Deus é inabalável.
No momento, eu ainda não encontrei a igreja que eu quero frequentar, que eu quero ficar, mas eu sempre vou visitar igrejas. Então, não estou falando mal de igreja, estou falando, não são todas, mas infelizmente algumas delas existem maus profetas que, quando você vai para a igreja para procurar abrigo, você é muito decepcionado. E foi o que aconteceu com a gente. E foi isso, eu quis compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Agora, bora continuar nossa rotina, porque a mãe tá cheia de coisa para fazer aqui nessa casa. E sobre tudo isso, deixei seu comentário, a sua opinião. E é sobre, gente. Bora continuar a nossa vida. Vida que segue. Gente, depois de dobrar as roupas, guardar, agora eu vou dar uma ajeitada nessa cama. Sabe aqueles dias que você não tá afim de fazer nada? Hoje eu vou dar uma ajeitada só por cima, só pra falar que arrumei, só que não, né? E, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui, porque, gente, eu já vou começar um outro vídeo pra vocês. Então, assistem, compartilham, comentam. Assiste meu outro vídeo que eu vou postar logo em seguida também. Me ajudem aí. E, gente, sério, tem época que eu quero limpar demais, tem época que eu não quero fazer nada. Vocês também são assim? Deixa aí nos comentários também. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa muito like, muito comentário, compartilhe bastante nosso vídeo. E é isso, gente. Beijinhos, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.